Abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 7, tá bom? E o versículo 7. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Então você que já encontrou, já olhe de lado, vê se tem alguém sem a palavra de Deus. Chegue perto dessa pessoa e mostre para ela onde nós vamos ler, para que todos possam acompanhar, tá bom? Capítulo 7, versículo 7. Amém? Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Eu vou ler para a segunda vez. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora, coloca as tuas mãos sobre o teu coração. Fale para Deus o que você veio buscar nessa manhã. Fale para Deus como é que está o teu coração. Diga para Ele que você está aqui para glorificar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa. E que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada no nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Amém? Toma o teu assento. Toma o teu assento, já olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo, tá certo? Deus iria destruir todos os seres humanos, todos os seres vivos da terra, mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Capítulo 6 de Gênesis, procurei, versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Por causa de sua obediência. Olhem todos para cá. Amados, o que é a graça? É a salvação sem merecimento. É a salvação sem obras, sem merecimento. Mas pela fé. Por que que ele achou graça diante de Deus? Por causa da sua obediência e por causa da sua fé. Amém? Nós também somos salvos pela graça, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar isso nessa manhã. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Quem já encontrou? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olhem todos para cá. Por que que Deus escolheu ao Noé? Por causa de sua obediência. Preste bem atenção. A graça, como falamos, é a salvação sem obras, sem merecimento. Eu não mereço estar salvo, mas ela requer obediência. Nós temos que estar na graça de Deus. E para estarmos na graça de Deus é necessário o quê? Que obedeçamos a sua palavra. Para que da mesma forma que ele se agradou de Noé, ele possa se agradar de cada um de nós. O próprio Jesus Cristo, ele comparou o momento que Noé passou quando veio aquele dilúvio. O próprio Jesus Cristo comparou com a sua volta e com o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Ele comparou.
que o Noé, ele creu, junto com a sua família, mas as pessoas da sua época desprezaram a palavra de Deus. Ele começa a descrever que da mesma forma bebiam, comiam, e parecia que não estava acontecendo nada, mas veio aquele dilúvio, e aquelas pessoas foram mortas. Da mesma forma, vai ser na volta do Senhor Jesus. Na volta do Senhor Jesus, é necessário também que, como Noé, você esteja em obediência, preparado para ser levado pelo Senhor. Porque aqueles que não estiverem preparados, ou em outras palavras, aqueles que estiverem em desobediência, não serão salvos. Da mesma forma que no tempo de Noé. É tão importante a graça de Deus sobre nossas vidas, que até mesmo as religiões, não só da nossa época, mas da época da igreja primitiva, não pregavam sobre a graça de Deus nesse sentido. Havia alguns que, mesmo estando na casa do Senhor, eles pregavam que, além da fé, você teria que obedecer a uma religião. Hoje, ainda há religiões que pregam dessa forma, que além de Jesus Cristo, você deve buscar outros deuses, ou deve confiar em algo mais, que só a tua fé em Jesus Cristo não vai te salvar. Mas isso é mentira. A Bíblia diz claramente que nós vamos ser salvos pela graça de Deus, através da nossa fé em Jesus, só nele. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Há religiões que ainda pregam nesse sentido, que é necessário que você observe o sábado, que você pague indulgência, dentre outras coisas. Exigem coisas além da nossa fé em Jesus Cristo. Então esses homens, não acreditando apenas na graça de Deus, eles começaram a pregar que além da fé em Jesus Cristo, era necessário que os novos convertidos observassem também a lei de Moisés. E eles falam sobre a circuncisão, porque nós cremos que nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós fomos salvos porque Jesus Cristo morreu naquela cruz, e ele não tinha pecado algum. Fomos salvos pela graça, mas entenda, ela depende da tua fé e da tua obediência. A salvação é pela graça, não é por obras, mas é necessário que você permaneça na graça. Preste bem atenção nisso. É necessário que você permaneça sim na graça, que você permaneça em obediência, que você permaneça na casa do Senhor. Vamos ver isso aqui. Capítulo 13, ainda no livro de Atos, versículo 43. Amém? Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes
os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Olhem todos para cá. Qual era a pregação do Senhor Jesus? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere na graça de Deus. Não saia da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz, ainda no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então permaneça na presença de Deus. Permaneça em obediência, porque a graça, ela é obtida pela tua fé em Jesus Cristo e também através da tua obediência. Não saia da presença de Deus. Não saia na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Jesus Cristo pagou um preço muito alto pela minha salvação e pela tua salvação. O que é que esses pregadores, eles analisavam para o povo? Que o povo não desprezasse a graça de Deus. Amém? Vamos ler ainda, passe um livro, você está no livro de Atos, passe mais um livro, até a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Quando nós estamos na graça, o pecado não tem poder sobre nós. Diga graças a Deus. Capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Olhem todos para cá. O pecado não tem mais domínio sobre você. O que é que simboliza isso, pastor? Que agora você tem toda a liberdade para glorificar a Deus. Você agora tem toda a liberdade para obedecer a Deus e não ser mais oprimido pelo diabo, com vícios, com enfermidades. O diabo oprimia você com prostituição, com adultério, mas hoje, através da graça de Deus, você tem liberdade para buscar ao Senhor. Você tem liberdade para obedecer a Deus. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fale isso para ela. Hoje você tem liberdade para obedecer a Deus. Diga isso para ela. O diabo não pode mais te oprimir. Por quê? Porque você pode escolher buscar a Deus. Você não está mais preso ao vício. Você não está mais preso a nada. Hoje você tem direito sim. E você pode glorificar a Deus livremente. Diga graças a Deus. Agora é necessário que você permaneça na graça de Deus. Ninguém impede. Ninguém pode impedir de você buscar a Deus. Volte para o livro de Gênesis, no capítulo 8. Noé, junto com a sua família, ele foi salvo porque achou graça diante de Deus. Deus se agradou daquele homem. Capítulo 8, a partir do versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então por que Noé foi salvo? Porque ele obedeceu ao Senhor. Olhem para cá. No momento que Deus fala para Noé:
que o propósito dele era destruir todos os seres vivos, o Noé compreendeu aquela palavra. E Deus pede a ele para ele construir aquela arca. Custou 120 anos de muito trabalho. E ele fez segundo o que Deus pediu a ele. Não esqueceu nenhum detalhe. Por isso Deus se agradou daquele homem e salvou não só ele, mas também a sua família. Quem quer ver a sua família salva? Obedeça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Deus salvou os filhos de Noé por causa do Noé. Deus salvou a esposa do Noé por causa do Noé. Da mesma forma que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Basta que você creia. E quando diz creia, amados, na Bíblia, significa também obedecer a palavra do Senhor. Tá bom? Eu quero dar outro exemplo aqui, que está no livro de Josué. Procure. Você vai passar Gênesis, vai passar Êxodo, Levítico, depois vai passar Números, Deuteronômio, e logo após o livro de Josué. Eu vou trazer o exemplo aqui da Raabe. Pastor, quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que morava na cidade de Jericó. Jericó seria a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus. E aquela mulher, mesmo sendo prostituta, ela se converteu ao Senhor, ajudou ao povo de Deus. E mais, amados, olhem todos para cá, intercedeu pela sua família. Ela sendo uma prostituta, ela poderia ser egoísta e buscar apenas por ela. Não. O trato que ela fez com aqueles espias foi isso: olha, eu vou ajudar vocês, mas no momento que vocês conquistarem Jericó, eu quero a minha família salva. Procure. Livro de Josué, capítulo 2, versículo 9. Quem já encontrou, diga graças a Deus. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Diga graças a Deus. Então, amados, ela tinha um acordo, e esse acordo iria privilegiar não só a sua vida, mas também da sua família. Quando você entrega a tua vida para o Senhor Jesus, e você faz um acordo com Ele, e você faz uma aliança com Ele, a tua família, as pessoas que estão ao teu redor, também serão beneficiadas pela graça de Deus. Amém? É dessa forma. Ela faz aquele acordo. Vamos ver no capítulo 6. Capítulo 6 ainda do livro de Josué. Eles agora já conquistam aquela terra. Capítulo 6, versículo 22.
Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-la de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-na. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Diga graças a Deus. No tempo de Noé, e aquela cidade foi subvertida pelas águas. Da mesma forma também, eles queimaram Jericó. Queimaram aquela cidade, mas a Raabe, junto com a sua família, foram poupados. Porque a Raabe se converteu ao Senhor. Ela entendeu que só mesmo Deus é poderoso. E o que foi que ela fez? Ela apelou pela misericórdia de Deus que salvassem não só ela, mas a sua família. Amados, e quando você faz isso, a Bíblia diz claramente: aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Seja em que circunstância você se encontra nessa manhã. Eu não sei como você chegou hoje na casa de Deus, mas se você colocar a tua vida diante do Senhor e pedir pela sua misericórdia e pela sua graça, olha, Ele vai te ajudar, com certeza, porque Ele ajuda aquele que necessita e que pede do seu amparo. Diga graças a Deus. Você sabia que essa mulher, que era prostituta, ela se tornou em Israel uma heroína? Você sabia que em Israel, essa mulher aqui é uma heroína? Você sabia que a Raabe, ela faz parte da genealogia do Senhor Jesus? Quem sabia disso? Eu vou mostrar isso para você. Evangelho de Mateus, procure aí. Ela se casou com um príncipe de Israel. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 5. Quem já encontrou? Salmão gerou de Raabe a Boaz, de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Amém? Então, essa mulher, ela apelou para que Deus salvasse também a sua casa. Deus, Ele viu naquele coração obediência. Olhem todos para cá. Se Deus olhar para o teu coração nessa manhã, Ele vai ver também a obediência. Você está obedecendo a palavra de Deus? Vai achar graça diante do Senhor aqueles que obedecem a palavra de Deus. Amém? É uma recomendação. Vamos ver. Volte para o Novo Testamento. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Amém? É necessário, amados, que você permaneça em santidade, que você permaneça em obediência ao Senhor, para que você ache graça diante de Deus e Ele poupe você da ira vindoura. Capítulo 1, versículo 13. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quem quer da graça de Deus nessa manhã? Quem quer receber da graça de Deus? Então é isso que a palavra de Deus nos pede. Sede santos, sejam obedientes, permaneçam na graça, não saiam
da presença de Deus. E você vai achar graça diante do Senhor. Amém? E eu quero finalizar lendo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 23. Eu vou finalizar por aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer essa oração. 16, 23. Ele vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Então a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Permaneça obediente. Permaneça santo na presença de Deus e alcance do Senhor a sua graça. Amém? Fiquem todos de pé e vamos aplaudir bem forte, mas aplauda bem forte a palavra de Deus. Aplauda bem forte nessa manhã a palavra do Senhor. Graças a Deus.